Na aula passada nós demos início ao estudo do neopentecostalismo, entrando principalmente na teologia da prosperidade, porque o ensino deles, assim, resumindo, o crente tem direito à saúde, à prosperidade, a todas as benesses materiais, fama, sucesso, riqueza, bem-estar. Ele tem direito a isso. Sabe aquelas promessas que Deus fez a Abraão, que tem a ver com terra, com todas essas coisas muito materiais? Dizem que isso é para nós e teríamos direito à saúde plena. Só que aí ele se esquece que o próprio Isaac, que é o filho o herdeiro, ele era cego no final da vida. Os neopentecostais são adeptos da teologia da prosperidade, são normalmente os donos da igreja, os pastores são os donos. A denominação tem dono. A nossa igreja, por exemplo, ela é uma igreja muito democrática, é uma igreja onde a liderança da igreja, as decisões são muito participativas. Tem uma governança. Ela é coletiva, tem assembleia, então tem a voz do povo, eles elegem os seus representantes, o pastor trabalha junto com as comissões que são democraticamente eleitas, são representantes do corpo de Cristo e tal. Como se fosse um conselho, né? Um conselho. Eu, por acaso, não assino cheque nenhum. Eu não tenho poder sobre o dinheiro e as movimentações da igreja. Mas isso não vale porque não ninguém usa usa mais cheque. O Marcelinho que disse, ó. Essa fala minha é bem antiga, né? É verdade. Eu não faço pix. Eu não sei as senhas, eu não faço Pix. Essa é uma diferença muito grande. É tudo muito transparente. Tem auditoria. Agora, ali já é outra conversa. Outra coisa que se vê lá é a comercialização do sagrado. Uma coisa que é muito importante entender é que Cristo conquistou para nós na cruz, nós experimentamos ainda parcialmente aquilo que diz respeito à vida material, ao nosso corpo físico, tanto que a gente ainda sente dor, a gente ainda sente tristeza, a gente ainda sofre, a gente ainda morre. Ué, mas ele não conquistou na cruz a vitória para que a gente pudesse estar livre da morte? Se a gente for falar das maldições, a maior maldição sobre a raça humana é a morte. O que Deus disse para Adão e Eva? Se vocês comerem do fruto proibido, certamente morrerão. E a morte veio como uma consequência dessa queda, desse pecado. Cristo carregou sobre si a nossa morte, mas nós ainda morremos fisicamente. Então, como entender isso? Devemos entender que aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, já começamos a experimentar disso tudo os primeiros frutos. Nós não experimentamos a colheita completa. Só na segunda vinda de Cristo é que se dirá naquele dia: ó morte, onde está o teu aguilhão, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Cristo já venceu a morte na cruz? Sim, mas o resultado disso só será experimentado plenamente na segunda vinda de Cristo. Cristo carregou sobre si as nossas dores? Certamente que sim, mas só ficaremos livres de todas as dores na segunda vinda de Cristo. Cristo carregou sobre si todo o nosso sofrimento? Certamente que sim, mas Deus nos deu a graça de não apenas crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele, de sofrermos. Importa entrarmos no reino dos céus através de muitas tribulações. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguir o Senhor, vão perseguir também os servos. Portanto, estamos sujeitos. Paulo diz: deixei Epafrodito numa determinada cidade e não pôde ele nos acompanhar. Ele era companheiro da viagem missionária e ficou doente. Paulo não conseguiu, com toda a sua fé, livrá-lo daquela enfermidade. Existem muitas situações onde nós vamos orar e não vamos receber a cura, como Paulo orou para ser livre daquele espinho na carne e Deus disse: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu tenho um propósito através dessa enfermidade, é para que você não venha se ensoberbecer, para manter-se humilde, eu estou cuidando de você. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as adversidades da vida. Já do lado de lá, eles vão dizer: não, isso é tudo papo furado, isso é conversa de quem não tem fé. Porque quem tem fé não tem doença. Quem tem fé só tem prosperidade, riqueza, fartura, alegria, sorriso e não tem nem dor, né? Até falei que colocar aqui o desafio, o teste da marreta para aqueles que dizem que ninguém vai. Porque todo mundo sabe que continua a doer, que o nosso corpo é mortal, corruptível. E Paulo ainda fala
que se a nossa tenda, se ela venha a perecer, se ela vai desfalecendo com o tempo, se o nosso corpo mortal, corruptível, vai com o passar do tempo se deteriorando e nós vamos nos encaminhando para a morte, temos da parte de Deus o quê? Uma renovação do ser interior. Quando ele fala aos Efésios, logo no comecinho, ele diz assim que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Ou seja, ele não está falando que nós estamos agraciados com toda sorte de bênçãos materiais. Porque Jesus era pobre, os seguidores de Jesus, até os que tinham, quando passaram a seguir Jesus, ficaram mais pobres. É o caso de Levi, que era coletor de impostos, quando passou a seguir Jesus. Tá ali, né? Nem levem 2 pares de sandálias. O filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Você quer me seguir? Você sabe que canoa que você está embarcando? Ele já dá a deixa. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que faz os teólogos da prosperidade? Prega uma afirmação de si mesmo. Por que as igrejas normalmente ficam cheias? Porque eles estão cheios de promessas, que são promessas vazias, que não se cumprem na realidade, na vida daquela grande multidão de pessoas que continuam sujeitos à enfermidade. Os pastores, eles ficam doentes, eles morrem, tirando os pastores que enriquecem. O pessoal do trabalho me convidou para ir a uma dessas igrejas e eu não tinha igreja ainda, estava procurando e comecei a frequentá-la. No começo do ano eles têm o culto das primícias, que eles acreditam que a oferta que você dá no primeiro dia do ano, né, é a oferta que vai te abençoar durante todo o ano. E era um período bem difícil da minha vida, eu estava me formando ainda, morava num quarto com pia, meu salário era contadinho para comer o mês inteiro. E num desses cultos, assim, as pessoas entregam tudo, entregam carros, sapatos caros, o que eles tiverem lá, eles entregam. E eu lembro que eu só tinha R$10 na minha carteira. E era o meu tudo. E eu entreguei. Tipo, eu só ia ter salário no mês seguinte, eu ia ficar com o vale transporte e ir embora. E foi muito triste como eles ridicularizaram esse tipo de oferta. Como uma pessoa acha que R$10 vai representá-la o ano inteiro. E aí o discurso é um discurso de que você não vai ser abençoado, de que depois você não adianta você reclamar por não ser próspero. E isso me chocava, porque eu sempre fui muito ativa na igreja, eu sempre gostei muito de servir, e era exatamente isso, ficava lá servindo até tarde, acabava, eu ia pro ponto de ônibus sozinha, tarde da noite, enquanto cada um entrava nos seus carrões e iam para suas casas, para suas viagens, né? E realmente a minha vida não caminhava, porque eu gastava muito tempo e energia e dava tudo que eu tinha. Eram conferências caríssimas, com as quais eu não podia pagar, mas você tem que ir, você tem que participar, tem você disso tem também. Que fazer, você tem, porque senão, e o senão faz com que você tenha peso em fazê-lo. Até o dia que eu ouvi esse discurso, falei, agora eu não quero mais nada, eu não vou servir mais, eu não vou, já que realmente eu não sou abençoada, segundo a lei de vocês, eu não quero mais. E aí deu meus 5 minutos de rebeldia e eu saí. E comecei a mudar o foco disso, sabe? Agora eu vou estudar, eu vou fazer minha pós, eu vou correr atrás daquilo que eu também creio que é o meu chamado. Então, eu tive que romper as palavras, porque a gente abraça. A pessoa que está lá, ela compra esse discurso e ela realmente vive aquilo. Enquanto eu acreditei que aquilo era real, eu fiquei morando num quartinho, com pia, sem nada, né? A partir do momento que eu quebrei isso na minha vida, que eu falei, não, eu não aceito mais essas palavras. Deus sabe do meu coração, sabe do meu tudo. Eu pude experimentar algo novo de Deus, mas não debaixo dessas palavras, dessas promessas. E é muito triste, porque você vê uma galera que tem realmente muito e uma galera que não tem nada, mas que tá ali, tipo, desculpa a comparação, mas chega a lembrar da época do feudalismo, sabe assim? Você vê uma galera que tá lá servindo, lavando, trabalhando, que não tem nada, mas que é servo, e você vê um povo que tem muita coisa, usufrui de muitas bênçãos que não chega a todos, sabe? E aí você, repare bem, normalmente com isso vem a culpa. Por exemplo, você tem um problema físico, você está doente. Você chega numa igreja dessa, se você não for curado, você está em pecado. Você só tinha um problema quando você entrou numa igreja. Você estava com um problema físico. Agora você sai de lá com uma culpa absurda, porque a culpa nunca vai ser do pregador, do ministrante. Porque ele tem fé, porque ele é próximo, porque ele é saudável. Agora, se você não foi curado, a culpa é sua que você não tem fé. Você é que não tem fé. Que coisa, né?
Então você não prosperou, você está em pecado, ou a sua fé é pequena, ou porque você não semeou o suficiente. Porque para eles toda oferta é semente. É uma semente que você vai receber 100 vezes mais. E tem gente que vai fazer empréstimo, vai fazer qualquer loucura, vai vender a casa. Eu soube, não. Eu conheço pessoas assim. Deu a casa, a única casa que tinha, acabou com o casamento. Às vezes dá o único carro que tem. Coisas que não estão na Bíblia dentro do movimento são comuns. Galho de arruda, aí você vai ver, é o lenço com o suor do Valdomiro, é o sal grosso, é passar na fogueira santa de Israel. A água benta, eles pegam coisas do catolicismo, da Umbanda, dão uma roupagem que vai parecer agora evangélico. Então, é muito comum nesses lugares esses apelos emocionalistas e também para a ambição das pessoas, para a carência das pessoas. E eles exploram toda a fragilidade da pessoa. Então você vai ouvir todas as promessas, tudo é seu, tudo já está aí. É só uma questão de você ser exercitado na fé. E a maneira de você demonstrar fé sempre é dinheiro. Sempre é dinheiro, sempre é dinheiro, 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 dinheiro. Então vira realmente um balcão de negócio. É assim. Você quer ser curado? Então você precisa ter fé. Mas qual é a maneira mais prática de você demonstrar sua fé aqui hoje? Entregando dinheiro. Eles vão prometer que você vai conseguir sucesso nos negócios e vai sempre ter os testemunhos de cura e de prosperidade. E todo o foco do culto vai nessa linha. Estrela do Norte é uma cidade satélite de Presidente Prudente, que é a cidade maior ali. Nós temos uma igreja lá. Aí, de repente, na rádio de Presidente Prudente, numa determinada igreja, tinha alguém testemunhando, dizendo assim, eu não tinha nada, eu era um empregado de uma fazenda tal. Quando eu comecei a frequentar a igreja, ele testemunhava que agora ele tinha um trator, ele tinha conseguido a terra, ele tinha conseguido uma casa assim, carros assada. Ele deu um testemunho e tinha 2 irmãos que eram da igreja e ficaram maravilhados de ouvir o testemunho no rádio. Gente, olha o que está passando. Não é o fulano de tal, ele está falando. É ele, sim. Olha, poxa, mas como assim? A gente há pouco tempo ele não tinha nada. Realmente é um milagre, vamos lá ver. Eles foram na casa lá. E o cara continuava morando no mesmo casebre, com a mesma dificuldade. Chegaram lá e falaram, ué, você não deu aquele testemunho lá? Não foi você que deu aquele testemunho? Fui eu. E cadê o trator? O seu? Cadê o caminhão? Cadê os carros? Cadê a casa? Que história é essa? Falou assim, não, é que eu já testemunhei porque Deus já me deu, então já é meu, eu já declarei, já é meu, eu já estava dando testemunho como a realidade vai se cumprir, sabe? Ele nem foi pago para... Não, nem recebeu, já estava declarando. Então, a pessoa nem era uma pessoa falsa, só que é uma pessoa crédula demais e que foi capaz de dar o testemunho como tendo já... E possivelmente profetizando, só que ele não falou em profecia, ele já deu como uma realidade concretizada. Uma vez eu fui na Universal e aí a gente não pode chamar pastor, né? Porque o pastor que é o pastor não faz esse tipo de coisa. Para mim, o que eu entendo e que o meu coração aceita. Aí ele veio falar para mim assim que tinha que dar um dinheiro, tinha que ser um dizimista para alcançar a bênção, se não desse... eu não era abençoada. Eu falei assim, moço, mas eu não vim, eu era meio rebelde, eu falei, moço, mas eu não vim aqui comprar uma bênção, porque se eu fosse comprar a bênção, eu ia no supermercado perto da minha casa. Então assim, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, não vim comprar a bênção. Eles me expulsaram na igreja. É complicado mesmo. Eles me expulsaram, se você vem com esses discos, se você começa a questionar, você é uma pessoa... que está tumultuando e isso pode influenciar outros, né? Porque a sua fala pode abrir os olhos de outras pessoas. E vejam só as frases. Eu vou pegar os bambambãs dos Estados Unidos, porque isso tudo começou nos Estados Unidos. Então, frases que eu coloquei aqui, ó. Frases de Kennedy Copeland. Ele diz assim, Deus não é pobre. Se você é pobre, está vivendo em pecado, a pobreza é uma maldição que Jesus quebrou na cruz. Você tem um problema da pobreza. Você entra lá, você sai com o problema da culpa de ser pobre. A pobreza deixou de ser uma coisa complexa da sociedade, um mal social que afeta milhões e milhões de pessoas. Os que são muito ricos são tidos por pessoas muito abençoadas na teologia da prosperidade. São pessoas mais próximas de Deus. Quando, da ótica de Jesus, é ai dos ricos e felizes dos pobres, né? Os bem-aventurados são os pobres, os bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os que sofrem. Ou seja, Jesus falou que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Mas aqui vemos uma
frase que é muito clássica. Apesar, Deus é dono do ouro e da prata, eu sou filho do rei, sou herdeiro de todo o ouro e de toda a prata, eu rejeito esse espírito de miséria. Numa dessas igrejas, aí chegou lá um irmãozinho, simples, e deu testemunho. Olha, Deus me abençoou e eu consegui comprar esse Fusca 70 e não sei das quantas. E aí o pastor já interrompeu o testemunho e falou assim: sai, espírito de miséria, seu Deus só pode te dar isso? Deus que é Deus, dá BMW, dá Mercedes e por aí vai. Tá entendendo? As formas que eles pedem dinheiro na igreja. Começa com 1.000, Sim. depois vai baixando. Eu já fui a um culto Depois dá onde o quanto pastor quer. tirou o sapato, falou que o sapato estava abençoado, quem colocasse a oferta ali dentro ia ser próspero. Essa é a unção do chulé que eu não conhecia. Então tem mais outras declarações. Oral Roberts, que foi muito conhecido, então ele diz: plante uma semente na obra de Deus e ele devolverá 100 vezes mais. Eu não discordo da ideia de que você vai ser abençoado. Agora, que tipo de bênção você vai receber é que talvez esteja aqui em questão. Que Deus vá retribuir você por todas as coisas que você fizer, um copo d'água, uma boa ação, uma oferta. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus contempla tudo isso. Jesus contemplou a oferta da viúva pobre, mas não disse que ela deixaria de ser viúva e nem que ela deixaria de ser pobre necessariamente, mas certamente contemplou. Então, essas coisas não passam batido. O Senhor contempla a fé. Só que 100 vezes mais, a bênção 100 vezes mais, não quer dizer literalmente, por exemplo, se eu der uma casa, eu vou ganhar 100 casas, literalmente. Entendeu? O problema com essa frase é colocar na cabeça de uma pessoa que toda vez que ela está ofertando, ela já está fazendo um investimento para receber isso e aquilo, aquilo outro. Você sai do espírito da graça, você sai do espírito do evangelho, porque Deus ama aquele que dá com alegria, sem estar com interesse qualquer outro. Deus vai cuidar de você. Agora, como Ele vai cuidar de você, eu não sei. Não está garantindo que vai ser deste ou daquele jeito necessariamente. Ele está dizendo, olha, não tem quem me busque, que não receba 100 vezes mais. Pedro, por exemplo, ele recebeu 100 vezes mais, certamente, né? Aí, quando o cara pede uma esmola para ele, fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, que custa 100 vezes mais, não tem preço a bênção de Deus, a graça de Deus na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida abundante, não é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de saúde. Tem gente que não tem saúde, mas tem uma vida abundante. Eu estava falando do Antigo Testamento, de pessoas doentes. Eliseu, ele morreu de uma enfermidade. E se alguém tem alguma dúvida de que no final da vida, ao morrer de uma determinada enfermidade, ele perdeu a bênção, ele se desviou do propósito de Deus, da bênção de Deus, saiba que num conflito lá, caiu morto uma pessoa, no túmulo onde ele estava. Essa pessoa ressuscitou, sinal de que Eliseu era um homem de Deus, mas cadê a unção e a graça na vida de Eliseu que deixou ele ficar doente e morrer daquela doença? Tá aí, coisas que nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos explicar, como Paulo, por que ele ficou doente. E Timóteo, por que Paulo recomenda para ele tomar vinho, não apenas água, por conta das constantes enfermidades que ele tinha? Por que não mais fé para repreender aquela enfermidade e tomar posse da cura? Por que ele deixou Epafrodito doente numa determinada cidade e não declarou a cura e não levantou ele daquela enfermidade para que ele pudesse seguir na missão? Por que essas coisas acontecem com a gente? Bom, eu creio em cura e creio que Deus pode prosperar, creio no poder de Deus para fazer tudo e no poder de Deus de governar, mas deixa Deus ser Deus. Na teologia da prosperidade, Deus não é Deus mais. Deus tudo o que tinha que fazer já fez e já até mesmo se ausentou do cenário, porque agora é exigir, tomar posse, sacar, o cheque já está assinado, já te deu a senha, é só você ir lá e digitar a senha, o nome Jesus, usar a fé e pronto, acabou, é seu. Esse problema da barganha que começa a acontecer. Um outro muito famoso é o Joel Osteen. Ele diz o seguinte, se você declarar prosperidade, Deus será obrigado a agir. Suas palavras criam a realidade. Veja que você não lida mais com Deus. Não é? Qual é a tua vontade? Senhor, eu estou com essa questão. O que o Senhor tem para mim? Por que eu estou passando por isso? Qual é a tua palavra para mim? Não, a palavra para ele já é declarada. É um sim de cura. É só você agora se apropriar. Então você declara. Deus não tem alternativa mais. Por isso você não lida mais com Deus. Deus já se ausentou do cenário.
porque simplesmente Deus já declarou que é seu. Vai lá e aproprie-se de tudo, tudo é seu. O volume do que você vai receber de bênçãos está relacionado ao quanto você vai semear e ao tamanho da sua fé. Outra declaração, Gloria Copeland. Na época do Covid-19, da pandemia, no auge, ela disse: o coronavírus não tem poder sobre os crentes, basta rejeitá-lo em nome de Jesus. Quanta gente embarcou nessa? Quanta gente. E eles costumavam dizer tudo isso para dizer: venha para a igreja. Só quem não tem fé não vai vir para a igreja. Você tem medo? Onde é que está o teu Deus aqui? Se você está vindo buscar Deus e tem fé, você vai ficar doente? Você não vai ficar doente. Agora, o que morreu de pastor, hein? Que embarcaram nessa? Um monte de líderes, pastores, um monte. Na nossa denominação, nós não tivemos nenhuma perda, porque eu disse assim: olha, Deus nos deu juízo também. O Cristo na época colocou: não tentará o seu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Assalta do pináculo do templo. Não tem uma promessa? Aos teus anjos dará ordem para que te protejam, para que não aconteça mal algum. 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 à tua direita, assalta você. Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Complicado, né? Parece que o discurso do diabo está na boca dessa turma aí. Salta do pináculo do templo, vem que não vai acontecer nada, dá tudo e você vai receber. Mas cadê a prudência? O Kennedy Hagin diz: a expiação de Jesus não só remove o pecado, mas também remove a doença e a pobreza. Portanto, se você está doente ou está pobre, é porque você não está debaixo da graça de Deus, você está em pecado, você está em maldição ainda. Então você sai de lá, sabe? Imagina uma pessoa aleijada, gente. Quantos aleijados vocês já conheceram na vida? Quantos cegos de nascença vocês conhecem que foram curados? Quantos cegos, quantos aleijados, crentes, vocês viram serem curados? Aleijado de nascença. Nunca soube de nenhum. Nunca soube de um cego de nascença que enxergasse. Tá? Mesmo nos dias de Jesus, isso era coisa raríssima de acontecer. Quando acontecia, era um estardalhaço. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa teologia é furada. Essa teologia é tão furada que eles mesmos morrem enfermos. Eles mesmos adoecem e escondem. Quando ficam doentes, eles escondem de todo mundo. É triste demais ver a falácia, o engano, o engodo disso. Não quero dizer que Deus não cure hoje pessoas enfermas. Eu já fui curado. Agora, isso está na soberania de Deus. Eu sempre vou orar por cura. Eu oro para que todo mundo possa ser bem-sucedido na vida, ter uma vida boa, mas eu tenho certeza que nós vamos ter tribulação. Porque Jesus garantiu isso. No mundo tereis aflições, tribulações, adversidades. Nós vamos envelhecer e vai chegar um dia, a hora em que nós não vamos ser curados, que nós vamos ser levados. Ninguém morre de saúde. Todo mundo que teve um atestado de óbito, morreu de morte natural, porque é natural você ficar doente e definhar e acabar e morrer. E um dia o seu coração parou de bater. Que saúde! Seu coração estava muito saudável, parou de bater. Morrer. Tive uma morte assim maravilhosa. Claro, foi uma morte tranquila, mas é porque alguma coisa faliu. Ou o seu sistema respiratório faliu, ou o seu cérebro faliu, ou o seu coração faliu. Isso não é saúde, saiba disso. Ninguém vai morrer de saúde. Mas ele morreu de acidente. O acidente provocou o quê? Parada cardíaca, uma hemorragia, que não é saúde. Ninguém morre de saúde, saiba. Não existe ninguém morrendo de saúde. Todo mundo morre de algum problema físico que afeta o nosso físico e que impede que a gente continue a viver, continue a respirar, continue aqui nessa vida. E nós estamos num processo irremediável de morte. Ou seja, todos nós nos encaminhamos para a morte irremediavelmente. E a morte está aí, já à espreita de qualquer um de nós. Portanto, não vamos entrar nessa ilusão. Só na segunda vinda de Cristo é que a gente vai ficar livre de todas essas mazelas plenas. E a gente vai ter, naquele dia, enxugado de nossos rostos toda lágrima. E vamos ter um corpo imortal e incorruptível. Enquanto esse dia não chega, o nosso corpo é corruptível. Porque é só naquele dia que ele vai se tornar incorruptível. Portanto, estamos nessa condição, ainda sujeitos à morte, sofrimento, sujeitos à perseguição. Paulo, quando ele faz uma biografia, fome muitas vezes, sofrimentos, açoites muitas vezes. Ele, como apóstolo, passou por tudo isso.
e estava cantando e louvando a Deus no meio de toda essa tribulação. Tá bom, gente? Vamos continuar conversando mais sobre esse assunto. Tragam as suas dúvidas semana que vem. A gente tem muito mais aqui para falar.